Esta videoaula do curso de Economia Florestal dá continuidade à série de videoaulas que apoiam as atividades do curso na fase inicial da disciplina. Nesta videoaula, definimos eficiência produtiva e o conceito de fronteira ou curva de produção. Também ilustramos, através de exemplos, o problema da alocação eficaz dos fatores de produção, que surge quando temos que escolher entre diferentes possibilidades de produção. Se considerarmos uma sociedade que produz apenas dois produtos, o produto Y e o produto X, as diferentes combinações dadas a uma determinada tecnologia estão aqui representadas por esta curva cheia, em que o ponto P reflete uma das escolhas possíveis, que é uma certa quantidade do produto X e uma certa quantidade do produto Y. O ponto Q representa uma quantidade do produto Y e uma quantidade do produto X, que não utiliza plenamente os recursos, e o ponto O representa uma utilização zero dos fatores disponíveis, portanto não se produz nada, apesar da disponibilidade dos fatores de produção. E por que não produzir R, uma quantidade maior de X e de Y, quando comparado com a combinação P? Porque o fator de produção, ou os fatores de produção disponíveis, dada a tecnologia atual, não permitem alcançar esses níveis de produção. Essas tecnologias não estando disponíveis não permitem o avanço dessa fronteira. Resumidamente, então, o pleno desemprego, nenhum fator sendo usado, capacidade ociosa, pleno emprego e um nível impossível, ponto R, dada a tecnologia disponível. Um sistema econômico pode enfrentar uma situação de possibilidades de expansão da fronteira de produção, decorrentes de avanços tecnológicos, ou ela pode enfrentar uma situação onde as possibilidades de produção são regressivas. Temos um caso, então, em que a expansão ou melhoria dos fatores de produção expande, desloca a fronteira de produção para a direita, e uma situação em que o sucateamento ou a progressiva desqualificação dos fatores de produção desloca as fronteiras de produção para a esquerda. A lei dos rendimentos decrescentes expressa um fenômeno natural que ocorre ao analisarmos a expansão dessa fronteira. Num nível muito primitivo de utilização de tecnologia, é possível expandi-la com uma injeção de mais tecnologia. Nesse momento, essa expansão é fácil, porque partimos de um nível bastante incipiente de tecnologia, mas essas expansões ao longo do tempo são cada vez mais difíceis. O custo de oportunidade crescente se expressa quando reconhecemos que, ao termos pleno emprego dos fatores de produção, a obtenção de um produto implica na redução do outro. E esse custo de oportunidade cresce no momento em que as reduções impostas ao produto que está sendo sacrificado, ou seja, essa substituição se torna mais difícil, e isso acontece pela dificuldade de se fazer essa substituição. Dois exemplos podem ser utilizados para ilustrar a questão da escolha que uma sociedade tem que fazer entre diferentes produtos. Se nós agruparmos os produtos em duas categorias, produtos civis e produtos militares, considerando o ano de 1914, durante a Primeira Grande Guerra, e atribuindo a quantidade de produção civil observada em 1914, o nível 100, e a quantidade de produção militar, nível 100 em 1914, nós vimos que a produção militar representava menos de 1% do produto interno bruto dos Estados Unidos naquele ano. Em 2015 isso praticamente se manteve, mas com o passar do tempo vemos que a quantidade do produto gerado pela produção militar aumentou para 23% do PIB, e ao custo de uma redução da quantidade de produção observada para fins civis. Se considerado o nível de produção civil de 4 anos antes, isso representava 89%, quer dizer, o país tinha menos produtos para fins civis do que o observado para fins militares. O aumento foi 32 vezes maior do que o que tínhamos em 1914. Na próxima guerra, Segunda Grande Guerra, um fenômeno parecido acontece, quando a produção militar aumenta 56 vezes e a produção civil, para fins civis, também cai
quando comparado aos níveis em 1939. Então, em um período de 4 anos, o mesmo fenômeno se observa. O que aconteceu, então, nesse período? Bem, todos os fatores empregados em 1914, por exemplo, a pleno uso, faziam com que X0 representasse a quantidade de produção civil, o nível de produção civil, e Y0 o nível de produção militar. Uma indução tecnológica, ou uma evolução tecnológica, permitiu aos Estados Unidos, num determinado momento, expandir essa possibilidade de produção. Os fatores de produção disponíveis talvez aumentaram junto, houve mais fatores de produção, aumentou-se o acesso aos recursos naturais e a tecnologia evoluiu, permitindo uma expansão da produção civil para o nível X1 e uma expansão da produção militar para o nível Y1. Como a quantidade final de produção militar foi bastante superior à quantidade de uso civil, nós tivemos que ter uma queda na produção civil para ter um aumento na produção militar. O segundo exemplo, observamos o caso da Alemanha. No período de 33 a 39, um período de 6 anos, se considerado a moeda corrente no país naquela época, a quantidade gasta com a produção militar passa de 3 bilhões de marcos para 45 bilhões de marcos, um aumento no produto nacional bruto de 47 para 88 e um percentual de despesa de toda a produção nacional passando de 6,4% para 51%, um brutal aumento da quantidade de produção que o país destinou para finalidades bélicas. O trabalho passa por uma situação de pleno emprego. O que aconteceu nesse caso, ilustrado no gráfico de fronteira de produção, é que o aumento da produção civil e o aumento da produção para fins militares ocorre sem haver o deslocamento da fronteira de produção, uma vez que a gente estava com ociosidade. Ao incorporá-lo na produção, nós levamos a produção para a fronteira e, ao mesmo tempo, provocamos um deslocamento de redução dos produtos de fim civil e aumento da produção de produtos para fins militares. Essas escolhas feitas nos levam à segunda questão chave da economia, que é a de eficácia alocativa. Então, eficiência, pleno uso dos fatores e agora a escolha, a alocação desses fatores na produção que vai atender necessidades impostas pela sociedade em um determinado momento. Sendo limitadas as capacidades de produção, as nações, então, os países acabam enfrentando o problema de definição de prioridades que não necessariamente são fáceis de conciliar. O exemplo mais citado é o exemplo da opção entre a fabricação de espadas e a fabricação de arados. O uso do metal, do recurso natural ferro disponível no subsolo para a produção de espadas ou arados. Quanto mais espadas, a nossa capacidade de defesa é maior, mas estamos tirando da agricultura para produzir alimento. Uma situação que pode ser comparada com poupar ou consumir. Se consumimos, se elevamos o nível de consumo, reduzimos o nível de poupança, portanto, reduzimos a capacidade de investimento. Se, por outro lado, nos organizamos para fazer grandes investimentos, portanto, temos que aumentar a capacidade de poupar, tirando do consumo, da satisfação imediata de necessidades. A questão de espadas e arados pode ser ilustrada pelo que se observava na disputa no mundo grego entre Esparta e Atenas. Qual destes dois pontos representaria Esparta e qual desses dois pontos representaria Atenas? Lembrando que Esparta era uma comunidade voltada para a defesa e a guerra, e Atenas tinha o privilégio de poder dedicar menos recursos às questões bélicas e mais recursos ao bem-estar da sua comunidade. Nós vemos que o ponto B representa melhor, portanto, Atenas, e o ponto A representaria melhor a comunidade ou a sociedade espartana. Qual dos dois pontos
levaria a uma maior expansão futura ou um potencial de que essa fronteira de possibilidades de produção se expandisse no futuro. A situação A ou a situação B. Uma sociedade que destine parte significativa da sua produção para a geração de bens de capital e para o investimento em tecnologia terá maiores condições de expandir essa fronteira de produção. Então, o ponto A representa a possibilidade de uma maior expansão futura da fronteira de possibilidades de produção. Qual estrutura seria aquela mais típica em países pobres? É muito provável que a letra B, ou o ponto B, represente melhor a situação dos países mais pobres. Países em que boa parte da sua atividade produtiva se concentra na atividade primária, enquanto que os países mais desenvolvidos têm boa parte da sua atividade e a sua produção concentrada na atividade secundária e terciária. Um último exemplo de dois tipos de ordenamento institucional. Um ordenamento institucional em que a sociedade se volta mais para os bens e serviços públicos em detrimento dos bens e serviços privados, comparada a uma sociedade que se concentra na produção de bens e serviços privados em detrimento dos bens e serviços públicos. A comparação entre esses dois pontos refletiria quais situações do ponto de vista de ordenamento institucional. Então, uma maior ingerência do governo e uma menor ingerência do governo. Uma sociedade com mercados mais regulados, uma sociedade com os mercados agindo mais livremente, com pouca ingerência do governo. Como resultado da eficiência e como resultado de um processo de alocação que envolveu escolhas, temos a distribuição desses bens como preocupação importante. Portanto, a estrutura de repartição da renda é uma preocupação da justiça, que nos leva a questionar a justiça distributiva dessa organização. Qual estrutura de repartição de renda e de riqueza melhor refletiria as capacidades e esforços individuais num arranjo dos fatores de produção, das instituições, numa determinada sociedade. Poderíamos colocar em discussão um tema. Ao discutirmos esta afirmação, surgiriam várias questões de ordem ética, inclusive de posicionamento ideológico e de preocupações, inclusive, de fundo cultural e religiosas, né? Então, a preocupação da economia com a forma como a sociedade se organiza para buscar eficiência, para alocar com eficácia e para repartir o resultado do esforço individual e social de produção constitui a quarta pergunta, ou a quarta questão essencial da economia. Qual ordenamento seria ideal? Será que aquele com liberdade de empreendimento e de livre manifestação das forças de mercado? Será que um esquema mais voltado para o comando central, com ordens emitidas por órgãos centrais de planificação, seria mais eficiente? Teríamos, talvez, como alternativa, uma situação mista, onde forças de mercado coexistem com mecanismos específicos de comando e regulação exercidos pelo governo, pela autoridade pública. Qual desses três mecanismos é o melhor para que a eficiência econômica, a alocação dos recursos seja feito de forma eficaz, atendendo necessidades, e o resultado desse esforço todo se distribua de forma equilibrada entre todos os agentes do sistema econômico. Essa questão de ordenamento institucional nos leva então a refletir sobre a escolha, sobre a forma como a sociedade se organiza e qual delas seria a mais adequada. Numa economia de mercado, numa economia mista ou num sistema econômico de comando central, a análise dessa forma de ordenamento se dá sobre 5 critérios essenciais aqui. Dessa forma, com esta última apresentação, resumimos as 4 questões chaves
da economia. Vamos fazer agora um intervalo para assimilação do conteúdo discutido nesta videoaula.